Oi, pessoal! Voltamos com outra lenda urbana e agora nós vamos falar da Lua. Será que a Lua influencia o nascimento e o crescimento dos nossos filhos? Pois bem, a Lua, envolta em tantas paixões e mistérios, tem muitas coisas se falando sobre a Lua. Dizem que a Lua influencia os partos. Quanto mais, dependendo da virada da Lua, tem aumento de partos. Dependendo da Lua, aumenta até a criminalidade, já ouvi falar. E eu tenho algumas clientes que dizem pra mim, quando eu pergunto, vamos cortar o cabelo hoje? Aí que lua a gente tá? Tá na lua crescente, na lua nova, na lua cheia? Se tiver numa dessas, elas até aceitam cortar. Mas se tiver na minguante, sem chance. A ciência confirma que a lua tem uma grande influência na vida na Terra. Ela influencia as marés, ela influencia a inclinação da Terra e essa inclinação favorece as estações do ano. Sem a Lua, que é um satélite natural, a vida na Terra seria praticamente impossível. Então, a Lua realmente tem muita influência na vida na Terra. Mas ela influencia o nosso nascimento de filhos? Os argumentos a favor da Lua parecem muito lógicos, não é, pessoal? Mas vamos ver o que a ciência diz sobre o nascimento e crescimento dos nossos filhos. Nossos fios de cabelo têm um ciclo de nascimento, crescimento e troca. E nós vamos falar um pouquinho sobre eles. São 3 fases desse ciclo que o cabelo passa. É a fase anágena, a fase catágena e a fase telógena. A fase anágena é a fase do nascimento dos fios. E essa fase, ela é determinada pelo nosso código genético. Dependendo da origem da pessoa, das características genéticas, vai determinar quanto tempo esse fio de cabelo vai crescer. A média é de 3 a 7 anos. Alguns crescem mais, outros crescem menos. O DNA que determina isso. Depois que ele entrou nesse período de crescimento, ele vai entrar na fase de repouso, chamado catágena. O repouso, o cabelo continua além da cabeça, ele não cai, mas ele parou de crescer. Essa fase dura mais ou menos 3 semanas, 1 mês. E depois que ele entrou na fase catágena, não tem como a gente fazer com que ele volte para a fase do crescimento. Isso não é possível. Ele vai entrar na fase da queda, chamada telógena, que dura mais ou menos uns 3 meses. Por isso que talvez a gente escute algumas clientes falarem assim, mas puxa, eu não estou passando por nenhum problema, o problema que eu tive eu já resolvi, já faz tempo. Agora que meu cabelo tá caindo? Porque quando a pessoa passou pelo estresse, o cabelo dela parou de crescer e ele caiu depois, algum tempo depois, quando talvez aquele problema que ela estava passando já tinha se resolvido, mas isso teve um custo para o organismo. A queda excessiva do cabelo revelou que alguns fios entraram na fase catágena e então passaram para a fase telógena. Por isso, pessoal, embora nós não consigamos aumentar o ciclo de vida da nossa fase anágena do crescimento, isso a gente não consegue, porque é o DNA que determina, existe algo que pode acontecer que influencia esse ciclo. O que, por exemplo? Estresse, doenças, problemas hormonais ou outras doenças, dietas restritivas. Tudo isso pode fazer com que o cabelo que estaria na fase do crescimento, ele estacione e então entre na fase da queda. Por que isso acontece? Porque o nosso organismo, ele prioriza as coisas. Ele foi feito de uma maneira maravilhosa e ele é programado para sustentar a vida da melhor maneira possível. Então, se nós estamos passando por um estresse muito grande, ou uma dieta restritiva demais, por algum motivo a pessoa teve que parar de comer, ou aquele alimento faz mal, ou ela está fazendo um tratamento que envolve restrições alimentares, ou outras coisas. O corpo, ele vai selecionar os nutrientes para órgãos vitais. Cérebro, coração, pulmão, sangue, rim, fígado, isso é essencial à vida. Então pensa assim, pessoal, na fila da cesta básica, o cabelo é o último que vai receber nutriente. Se o corpo não está recebendo muito, ele prioriza os órgãos que não tem como parar. E o cabelo, como não é essencial, ele recebe pouco nutriente e por isso ele entra na fase do repouso e depois a queda.
Então, como que nós podemos ajudar nesse ciclo do cabelo? Nós não podemos estendê-lo. Se o cabelo entrou na fase da queda, a gente não tem como fazer isso, parar. Mas nós podemos sim ter uma alimentação saudável, reduzir o nível de estresse, controlar as doenças, manter os hormônios dentro da estabilidade. Isso vai fazer com que o fio de cabelo nasça melhor, nasça sem anomalias. Porque às vezes um fio de cabelo, ele nasce no período em que a pessoa está passando por um problema de saúde, mas ele nasce mais frágil, talvez ele não suporte todas as transformações químicas que a pessoa fazia antes daquele problema que ela vivia. Por isso é muito importante teste de mechas, pessoal. Às vezes o cabelo que você sempre fez, sempre deu certo, mas a cliente passou por algo na vida dela e fez com que aquele fio nascesse diferente do que ele sempre nasceu. Por isso, às vezes, aquele cabelo que sempre passou, sempre fez mecha, sempre deu certo, um dia ele não reage igual. Então, teste de mechas. Porque a vida das pessoas, existem muitas variáveis, acontece muita coisa e isso influencia para o bem ou para o mal o nascimento dos fios. E os fios de cabelo são a nossa matéria-prima. É com eles que nós trabalhamos, é o nosso principal instrumento de trabalho. Agora, como que nós podemos usar essa ideia da lua a nosso favor? Porque a gente já percebeu, então, que a lua não influencia o nascimento do nosso cabelo. E isso é determinado pelo nosso código genético. O que pode ajudar o nascimento dos fios é nós termos uma alimentação equilibrada, reduzir o nível de estresse e reduzir, controlar as doenças, as possíveis doenças que possam existir. Mas a lua, ela tem um peso grande na mente das pessoas, no emocional. Então, o que nós podemos fazer para ajudar a nossa cliente a ter hábitos de cortes regulares? Porque muitas clientes que vão no nosso salão, elas não gostam de cortar cabelo. Porque elas acreditam que o cabelo dela não cresce, ela quer que o cabelo fique comprido. E ela não percebe o cabelo crescer. Mas o cabelo cresce, ela vem todo mês fazer raiz, então o cabelo cresceu. Mas por que ela não percebe o comprimento aumentar? Porque a porosidade das pontas provavelmente abriu uma ponta dupla, aquela ponta dupla quebrou, manteve aquele pedacinho ainda ressecadinho e vai abrir de novo e vai quebrar de novo. Então ele cresceu na raiz, quebrou na ponta, cresce, quebra. E daí ela não quer cortar. Então ela favorece pontas duplas, porque ela nunca tira aquela parte que está danificada. Então, anote aquela cliente que gosta, que tem a ideia da lua que vai influenciar, dê uma atenção especial, ajude a ver que, fulana, você cortou o cabelo dia tal, nossa, a lua que você gosta está chegando. O que você acha de cortar um pouquinho, tirar só uma poeirinha do cabelo? Para fortalecer e ter... Nós sabemos, pessoal, que o corte só vai dar um aspecto estético melhor. O cabelo não é igual a uma planta, que a gente poda, ela fica melhor. A planta é viva, o cabelo é célula morta. Mas vai dar um aspecto estético melhor. E a ponta dupla vai ser eliminada, então não vai abrir ponta dupla para quebrar novamente. Com um jeitinho, nós vamos explicando para as clientes que a lua não tem essa influência de influenciar o DNA, mas com a regularidade, o cabelo vai ter um aspecto melhor. E isso pode ajudá-la a ser uma cliente mais recorrente de cortes. E no final das contas, todo mundo sai ganhando. Nós vamos executar mais serviços e a cliente vai ter um cabelo mais bonito, porque vai estar tratando com mais frequência. Gostou desse conteúdo? Tem alguma pergunta? Você acreditava que a lua também influenciava o nascimento dos fios? Eu também já acreditei. Mas hoje nós estamos vendo aí o que a ciência diz. Cuidado com as lendas que se propagam por aí. Fica aqui comigo que tem mais dicas chegando. Até o próximo vídeo.